Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui, eu, Diego, fonoaudiólogo, alguns professores já me conhecem e nós vamos iniciar em uma formação com vocês, professores de primeiro e segundo ano, sobre consciência fonológica, sons dos fonemas, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consciência fonológica, que é um assunto muito importante dentro da alfabetização, né? Então, quando a gente fala de consciência fonológica, a gente tem que lembrar de dois assuntos. Nós temos o realismo nominal, que é quando a criança faz a associação com o significado, ou seja, como ela não tem ainda a parte visual da escrita, ou seja, quando a gente fala cachorro, quando eu falo cachorro para você, com certeza vem na sua mente a palavra escrita cachorro, certo? Como a criança não tem ainda essa aquisição, para ela vem a associação com o significado, ou seja, vai vir o cachorro dela, o cachorro do vizinho, o cachorro da rua, enfim, vai vir a imagem de um cachorro, tá? Diferente de nós adultos, que quando a gente fala a palavrinha, enfim, vem a palavra escrita na nossa mente, certo? Então a consciência fonológica, ela é uma capacidade metalinguística, tá? Que nos possibilita pensar assim e dividir essa palavra, ou seja, eu consigo dividir a palavra em sílabas, quantas sílabas tem, quantas vogais tem, quantas consoantes tem, rima com que, associa com que, então eu consigo fazer todo esse trabalho através do meu pensamento apenas, eu não preciso de algo concreto junto, tá? E nós temos aí dentro da consciência fonológica, que é isso o que nós adultos fazemos, né? Quando eu falo a palavra cachorro para você, você vai dizer que tem 3 sílabas, que tem tantas vogais iguais, que tem tantas consoantes iguais e que rima com corro, enfim. Você faz toda essa associação, tá? Então, por isso que é importante a gente trabalhar com a criança a consciência fonológica, porque depois ela consegue ter ela vai tendo essa associação com a escrita. Mas vale lembrar, deixa eu passar os slides aqui, vale lembrar que a consciência fonológica ela é aprendida com trabalho oral, tá? Muito se engana quando a gente pensa que a gente precisa usar muita purpurina, muita coisa visual para a criança gravar, tá? Quando a gente fala de consciência fonológica, esse trabalho tem que ser oral, auditivo, né? Então é esse lexo que vai estar desenvolvido na criança. Então eu tenho que ter algo concreto, colorido. Tem que ter, mas eu preciso focar, eu preciso ter uma repetição oral para eu poder ter a aquisição da consciência fonológica, tá? Então você, professor, foque muito na questão auditiva quando você está trabalhando fonemas, sílabas, a junção das sílabas, palavras, enfim, foca muito na questão auditiva, porque essa fase de aprendizagem da consciência fonológica com a criança de primeiro e segundo ano é muito auditivo. Ela vai desenvolvendo a rota lexical. E nós temos a rota lexical e a fonológica, que isso é o assunto para outro vídeo, tá? Mas enfim, então ela tem esse desenvolvimento através da audição, não através da visão, tá bem? Continuando, a consciência fonológica também é dividida em hierarquia, então eu não posso ensinar uma coisa sem antes a criança ter adquirido outra, tá? Então, por exemplo, nós temos uma hierarquia de aprendizagem. Eu preciso primeiro trabalhar com a criança a questão de rimas e aliteração, tá? Por quê? Porque a criança primeiro precisa fazer essa associação de rimas de uma palavra com a outra, e a aliteração é o quê? É a palavrinha que começa com a mesma vogal ou com a mesma consoante, tá? Não precisa ser a mesma sílaba. Então a criança precisa primeiro aprender rima, aliteração, aí ela vem para a questão do que é palavra. Depois da palavra ela vem para sílabas e depois das sílabas ela vem para fonemas, que é a menor parte. Ou seja, a criança ela não tem noção do que ela vai aprender na escrita é o que ela já está falando há muito tempo, ou seja, ela acha que é algo novo. Então tudo que a gente fala em palavras, a criança tem a noção que são palavras diferentes. Então ela precisa aprender essa associação. Por isso que a importância da rima e a importância da aliteração. Porque se a criança entender que nós temos um determinado X de letras, um determinado X de vogais, um determinado X de consoantes, ela vai conseguir fazer a associação, que é onde começa quando a criança começa a falar assim, pato começa igual, agora fugiu o nome, vamos pegar outro, bola começa igual bolo, por exemplo. Bola começa igual boneco, enfim, ela começa fazendo essa associação, tá?
primeiro ela faz essa associação e depois a gente começa a trabalhar com a criança essa questão de palavras. E é interessante você, professor, trabalhar segmentações de palavras dentro de um texto, por exemplo. Você pode pegar uma frase e trabalhar segmentações de palavras. Essa segmentação de palavras é importante você trabalhar ela auditivamente, ou seja, tem várias técnicas aí. Você pode trabalhar batendo palma cada vez que tem uma palavra dentro da frase, batendo pé, batendo dedo, enfim. Você pode também trabalhar com palitinhos visuais, que você vai dividindo com os palitinhos. Então, assim, tem muitas ideias bacanas. Vocês, professores que têm a criatividade aí um pouquinho aflorada, vão saber dividir melhor isso. Mas é sempre interessante focar na parte auditiva, tá? Então, depois que você trabalhou a rima, depois que você trabalhou a literação, aí você trabalhou a palavra, quando você vai trabalhar as sílabas, você já tem uma questão de segmentação que você já trabalhou dentro das palavras. Então a criança vai facilitar para a criança entender a segmentação das sílabas, tá? E daí por último a menor parte, que é o fonema, que aí a gente trabalha também a segmentação de fonema. O que é a segmentação? É a divisão, né? Então você já veio trabalhando lá a divisão de palavras dentro de uma frase. Aí depois você diminuiu, veio trabalhando a divisão de uma palavra, a divisão das sílabas dentro de uma palavra. E aí depois você trabalha a divisão de fonemas dentro de uma palavra, tá? Então é isso que a criança precisa fazer. Fazer toda essa divisão, toda essa associação, simplesmente quando eu falar uma palavra para ela. E não realizar a associação com o significado, tá? Isso acontece muito com nós, adultos, quando eu falo talvez uma palavra para você que você não conhece. Por exemplo, tonchaferrite. Não vem associação com o significado, porque tonchaferrite é uma palavra inventada, né? Não tem algo que concretize isso. Então simplesmente vem na cabeça de vocês a palavra escrita tonchaferrite. E mesmo assim você ainda fica pensando se talvez é escrito com X, com CH, com R, 2 R's, enfim, com I, com E. Então a gente começa a fazer essas associações, diferente de quando a gente fala palavras que têm a realização com o significado. E aí eu consigo fazer todas essas divisões de fonemas, de sílabas, consoantes, associações, rimas, enfim, tá? Então a consciência fonológica, ela é um pouquinho, quando a gente começa a falar assim, ela parece algo difícil, né? Mas por isso que tem essa hierarquia. Diego, eu posso trabalhar fonemas antes de trabalhar a rima? Não, né? Por quê? Porque eu preciso construir, algo construtivo, né? Então eu preciso construir com a criança essa questão da consciência fonológica. Eu não posso diretamente só trabalhar o fonema, né? Mas, Diego, eu tenho que ensinar o som para a criança? Sim, você vai trabalhar o som de cada letra, né? Mas você não vai ficar fixa só no fonema. Você consegue trabalhar a questão do fonema junto com a rima, junto com a literação, né? Ou junto com a palavra, junto com as sílabas. Então, eu tenho que fazer essa sequência de hierarquia para mim conseguir desenvolver a consciência fonológica, tá bem? Pessoal, aí nós poderíamos entrar aí do que seria a rima, do que seria a literação, palavras, sílabas, enfim. Só que o nosso tempo fica um pouquinho curto, né? Então a gente tem que dar uma resumida. No nosso próximo encontro a gente vai falar sobre os sons das letras. E aí talvez nesse encontro a gente consegue tirar um pouquinho mais das dúvidas de vocês, tá? Espero ter contribuído um pouquinho aqui com vocês. Anotem as dúvidas que vocês ficarem sobre consciência fonológica, que a gente pode tirar no nosso próximo encontro, que vai ser ao vivo. Tá bem, pessoal? Então fica aqui o meu abraço para vocês e nos encontramos em breve.